Olá, eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma noite eu quero te convidar para meditar comigo nas Escrituras, e eu te convido a ler o texto, meditar no texto com as lentes da tua alma, do teu coração, não somente com a tua mente, com a sua razão, com a sua cognição. Que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, possa produzir em você aquilo que só Ele pode produzir. Eu leio nessa noite o Salmo 67. Deus, marca-nos com tua graça e com suas bênçãos, sorri para nós. Todo o país verá como ages, as nações pagãs saberão que és capaz de salvar. Que o povo agradeça e se alegre em ti, ó Deus. Que todos os povos agradeçam e se alegrem em ti. Que todos os povos e nações exultem e expressem sua alegria, porque tu os julgas honestamente e tomas conta das nações numerosas. Que o povo agradeça e se alegre em ti, ó Deus. Que todos os povos agradeçam e se alegrem em ti. Que a terra mostre sua exuberância. Marca-nos com tua bênção, ó Deus. O nosso Deus, sim, marca-nos com tua bênção. Que sejas honrado nos quatro cantos da terra. Uma coisa que eu escuto recorrentemente de muitos religiosos que eu conheço é a seguinte expressão, a seguinte frase: o mundo precisa mais de Deus. E quando eu escuto isso, eu não tenho dúvida de que de fato há uma verdade nessa sentença. O mundo precisa mais de Deus. A gente vive num mundo que é um mundo caótico, né? Vocês devem estar acompanhando as notícias. Mais um homem negro foi brutalmente assassinado nos Estados Unidos por um policial branco. Uma atrocidade. O mundo então é isso. O mundo tem racismo. O mundo tem ódio. Nosso mundo é violento, né? Particularmente, não sei se o nosso mundo está pior do que era, mas sem dúvida, esse mundo em que nós vivemos precisa de Deus. É um mundo marcado pela injustiça, marcado pela desigualdade, marcado pelas agressões recorrentes contra a dignidade humana. É um mundo em que poucos têm tudo praticamente e muitos não têm nada, e muitos inclusive morrem de doenças em que a medicina já avançou o suficiente para não precisar dessas mortes. Muitos morrem de fome, mesmo nós sabemos que teríamos recursos de sobra para poder alimentar todas as bocas e todas as vidas. O fato é que o nosso mundo ele é caótico, ele é violento, ele é injusto, ele agride a dignidade humana em muitos elementos e dependendo de onde você nasce, inclusive nesse mundo, o trajeto da sua vida ele vai ser altamente impactado pelo contexto no qual você nasceu. Sendo que se você nascesse em um outro lugar geográfico, talvez sua vida seria completamente diferente por conta do contexto. Então é um mundo em que você não pode, não deve, é inadequado falar de meritocracia, né? Qual o mérito? Se o mundo é desigual, como que você pensa o mérito? Como que você pensa? Se as oportunidades são desiguais, como que você tem caminhos justos para que as pessoas possam percorrer pelo seu mérito, seu esforço? O mundo ele é tão complicado que a força de vontade de alguém pode não ser determinante para que aquela pessoa busque e construa uma vida digna. Esse é o mundo. Então, sem dúvida, o mundo precisa mais de Deus. Porém, quando eu observo esses religiosos que falam esse tipo de frase, a gente tem um problema de método. Como que o mundo vai ter mais de Deus? Muitos deles, eles entendem que o mundo vai ter mais de Deus na medida em que eles orarem mais, forem mais aos templos, participarem de mais cultos, tiverem um tipo de expressão corporal no momento litúrgico, ouvirem mais música gospel, ou quem sabe ter um tipo de linguagem mais condizente com o evangelicalismo brasileiro. Então, essas adaptações que são feitas na vida de maneira exterior vão expressar
Deus para o mundo. Eu não tenho dúvida de que alguns desses elementos, em especial a oração, são muito importantes, principalmente depois que a gente exorciza desses elementos toda a hipocrisia que pode haver nesses atos exteriores. E eles têm o seu lugar de importância. Porém, é interessante que a proposta bíblica, a espiritualidade bíblica, a espiritualidade à luz da fé do Cristo, ela nos mostra um outro caminho, um outro método para que Deus possa aparecer mais no mundo, se manifestar mais no mundo. E o salmista diz aqui no comecinho do Salmo: Deus, marca-nos com tua graça e com tuas bênçãos, sorri para nós, todo o país verá como ages. Existe um movimento na Escritura importante que precisa ser notado. Deus vai aparecer mais no mundo na medida em que Ele aparecer na vida daqueles em que foram marcados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Ou melhor, Deus vai aparecer mais no mundo através da vida daqueles que foram marcados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Aqueles que foram abençoados com esse toque de graça e de salvação. É gente que estava perdida e foi encontrada. É gente que estava desiludida e foi batizada na esperança. É gente cheia de falha, mas que foi perdoada. É gente cheia de problema, cheia de dificuldade, mas que foi amada incondicionalmente, independente dos erros, da biografia complicada, independente aí das atitudes, das decisões erradas, independente, foi agraciada pelo bom Deus que as amou e as salvou. É gente como a gente. Deus, na sua soberania, Ele escolheu, Ele decidiu expressar-se no mundo através desses que foram tocados pela sua boa mão. São esses quem vão manifestar no mundo sinais de Deus, sinais do reino de Deus, para que as outras pessoas possam perceber e todos os povos venham a verdadeiramente adorar ao Senhor, venham verdadeiramente ter uma experiência genuína com o Senhor, venham ter um sinal de testemunho. E é sobre isso que eu estou falando, a experiência do testemunho. A gente não testemunha a Deus tendo uma linguagem evangélica, ouvindo músicas relacionadas ao nicho de mercado gospel, tendo expressões corporais que nos identificam exteriormente com cristãos, com crentes que vão na igreja, ou simplesmente passivamente orando. Nós nos identificamos com o Senhor na medida em que, uma vez alcançados por essa graça maravilhosa, nós agimos no mundo, nós somos no mundo de tal maneira que corresponda, que represente, ou na linguagem paulina, que sejamos um embaixador, um representante na terra de Deus. Então, nesse mundo que precisa mais de Deus, eu e você que dizemos ter uma experiência de Deus genuína de salvação, precisamos subverter essa maldade do nosso mundo da mesma maneira como Deus subverteu no nosso coração o pecado que nos sentenciava para a condenação, mas nos capturou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, se nós quisermos mostrar mais de Deus no mundo, queremos que Deus ele apareça, ele se manifeste nesse mundo mal, cabe a mim e a você nos posicionarmos contra a maldade, não aceitarmos a desigualdade, não aceitarmos que a vida humana não seja digna, não aceitarmos nenhum tipo de violência, não aceitarmos nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de desigualdade, nenhum tipo de racismo. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos. E na medida em que nós não aceitamos, se colocamos no mundo de tal maneira que a gente consegue contribuir para que esses valores das trevas não prevaleçam, mais e mais e mais Deus está se mostrando, nós estamos testemunhando desse Deus para o mundo perceber
através dos nossos atos concretos, que Deus ele está dando o sinal dele nessa existência em que nós estamos vivendo, para que outros possam enxergar em nós, não meramente religiosos, com religiosidade, gente que vai para a igreja, mas um verdadeiro sinal de Deus na terra. Então, se você é um desses que faz essa pergunta, o mundo está precisando mais de Deus, faz essa afirmação, o mundo está precisando de cristãos, gente que se parece com Jesus, gente que subverte a lógica meritocrata do mundo e se permite, uma vez agraciado por esse Deus misericordioso, ser alguém que agracia, ser alguém que divide misericórdia, ser alguém que ama. O mundo está precisando de nós, o mundo está precisando de gente de Deus, o mundo está precisando de gente com coração parecido com o coração do Pai. Que eu e você possamos vivenciar diariamente a experiência do testemunho nesse mundo tenebroso que carece da imagem refletida em nós desse Deus maravilhoso, desse Deus de amor, desse Deus que não cessa em buscar e promover a salvação da humanidade. Te convido a orar comigo. Pai, o Senhor que resplandece o seu rosto sobre nós, que a partir dessa experiência nós possamos resplandecer para o mundo a tua luz, o teu brilho, que o mundo possa perceber em nós, nos nossos atos concretos, quem o Senhor é. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a testemunharmos e vivenciarmos diariamente a experiência do testemunho de quem o Senhor é nesse mundo de trevas e de injustiça. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém.